Fala, nação tricolor. Aqui quem tá falando é o Luiz Mário Papaléguas. Eu também quero a Copa. Força, Grêmio! Eu quero a Copa! Eu quero a Copa! Eu quero a Copa! Queremos a Copa! Eu quero a Copa! Eu quero a Copa! Traga uma Copa pra gente! Eu quero a Copa! 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 Estarei acompanhando de longe porque eu sou tricolor e esse ano queremos a Copa. Eu quero a Copa! Eu quero a Copa! E eu quero a Copa, hein? Vamos com tudo, Grêmio! Eu quero a Copa! Somos milhões de torcedores querendo a Copa. Vamos! Eu já tenho uma Copa e queremos outra. Eu quero a Copa! Eu quero a Copa! Eu quero a Copa! Eu quero a Copa! Eu também quero a Copa. Jailson para Jeromel, solta-se o zagueiro para o ataque, Everton fecha pelo meio, Jeromel na ponta, e agora Jeromel cruzou para Everton, vai marcar e é gol! Gol! Eu não poderia sair de Belo Horizonte sem essa certeza! Eu não poderia sair de Belo Horizonte sem esta certeza! 45 minutos, tinha que ser assim, num golpe duro, cruel, de quem foi infinitamente superior ao adversário. Teve gente sem dinheiro que está aqui em Belo Horizonte, tem gente que foi assaltado, que veio a Belo Horizonte, e o torcedor, ele acredita. Não tem como segurar. Não tem como segurar essa euforia pela carência de títulos depois de 15 anos. Eu sou espelho do meu grupo, eu sou espelho da nossa torcida. Que euforia que tomou conta das ruas de Porto Alegre. Antes disso, lá em Belo Horizonte, aliás, voltamos eu e o Daniel Oliveira. Belíssima narração do Daniel. Obrigado. E impressionante, né, Daniel? Dava pra sentir já esse clima. A gente vivendo a energia antes do jogo, o sentimento de chegada do torcedor em Belo Horizonte foi algo fantástico. O que era a concentração do Grêmio. Cheguei a dizer, inclusive, na TV Bandeirantes, era uma parte da arena do Grêmio em frente ao hotel em que estava a concentração tricolor. Foi realmente uma festa muito bonita e até quem não tinha dinheiro chegou cantando. Espetacular. Com essa homenagem, queremos a Copa, falta pouco. Falta pouco. Quarta-feira o Grêmio pode conquistar o pentacampeonato da Copa do Brasil, abrindo o nosso Donos da Bola desta sexta-feira e já acionando Matheus Trindade. Fala, Matheus. Tudo bem, Felipe? Depois vou cobrar meu pão de queijo, viu? Que você prometeu, falou que ia trazer. Olha só, o foco é total na final da Copa do Brasil, né? Pro jogo da quarta-feira na Arena. E até por conta disso, o planejamento do Grêmio, já falado ainda em Minas Gerais, vai com um time reserva pro confronto de domingo contra o Santa Cruz. Time esse que foi definido no trabalho desta manhã no CT Luiz Carvalho. O técnico Renato Portaluppi, junto com o seu auxiliar Alexandre Mendes, eles definiram a equipe, não viajam para Recife, mas participar do trabalho de hoje. O time está encaminhado para esse duelo com o Léo no gol, o Wallace Oliveira, o Rafael Thierry, o Wallace Reis e o Iago, meio de campo com o Guilherme Amorim, Caio, Negueba, Bolanhos e o Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha não pode jogar na quarta-feira por conta da expulsão, vai para Recife, na frente Henrique Almeida. Enquanto isso, os titulares treinam amanhã, às 10 horas da manhã, nessa preparação para o jogo da próxima semana. Vai ter folga até para o João Paulo Fontoura, assessor de imprensa, e merece esse descanso. Bom, é a gangorra, dupla Grenal aqui no Rio Grande do Sul, o Grêmio vivendo esse momento de euforia e o Internacional um momento de tensão. Aliás, o Inter decidiu levar os jogadores para Viamão e afastar o grupo da pressão do dia a dia no Beira-Rio. Agora, de outra pressão não será possível escapar, não. A pressão por uma vitória diante do Cruzeiro. A confusão depois do empate contra a Ponte Preta, com um confronto entre polícia e torcida no entorno do Beira-Rio. Homem armado durante a reapresentação dos jogadores no CT. Esses fatores fizeram com que o Internacional alterasse sua logística de treinos para o duelo contra o Cruzeiro. Bem que a gente tentou, mas o Internacional fechou o treinamento e, aliás, se afastou de Porto Alegre. Veio aqui para a cidade de Viamão, no Hotel Vila Ventura, para fazer uma espécie de isolamento e focar na partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Treinou nesta quinta, dormiu por aqui e nesta sexta mais um treinamento para definir o time e tentar, ainda num fio de esperança, sair da zona do rebaixamento. É bom, vai ser bom para a gente, para treinar tranquilo, descansar
a mente um pouco e pensar só no treinamento, treinar, descansar. Então vai ser bom para a gente poder conversar mais entre a gente também, né? Ter essa privacidade. O local, afastado 30 quilômetros de Porto Alegre, já recebeu o Inter em outras oportunidades como um local de refúgio. E foi onde a seleção brasileira, ainda no comando do técnico Dunga, realizou trabalhos antes de algumas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo. A gente tem que trabalhar, tem que erguer a cabeça, tem que ir confiante pro jogo. O confronto deste domingo marca a despedida do Beira-Rio no Brasileirão 2016, um ano que o time teve desempenho bastante abaixo do esperado. Foram apenas 8 vitórias como mandante em 18 jogos disputados, um aproveitamento pouco acima de 50%, um percentual bem inferior se for comparado com 2015, quando o Inter conquistou 14 vitórias jogando em casa, obtendo o 4º melhor aproveitamento dentro da competição. A gente quer sair do Beira-Rio sendo a última partida no ano com uma vitória, para ter mais uma semana de vida dentro do campeonato. Tem que fazer o nosso papel de vencer as 2 partidas para sair dessa situação, se Deus quiser, muito feliz. A última vitória em casa pelo brasileiro aconteceu há mais de um mês, ao derrotar o time do Flamengo por 2-1. De lá para cá, 2 empates em 1-1, onde o time saiu na frente, mas cedeu o gol ao adversário. Cenário que não pode se repetir no final de semana. A gente tá focado, a gente sabe da importância que é esse jogo, né? É matar ou morrer domingo. É matar ou morrer, né? Tem que fazer 100% de aproveitamento e mesmo assim secar o Vitória. Que situação incômoda do Internacional. Paulo Brito. Tudo belezinha? Como é que tá essa sexta-feira para você maravilhosa, né? De primavera, hoje é dia de Black Friday. Você vai investir, você já pensou em investir na sua saúde? Investir nos seus dentes? Porque agora tem decisão da Copa do Brasil na quarta-feira. O Grêmio já é semicampeão da Copa do Brasil. E já viu se o Internacional conseguir um milagre de escapar da segunda divisão, com 2 empates aí do Vitória e da Bahia, e o Inter vencendo 2 jogos. Imagina se tudo isso acontecer e você não conseguir sorrir. Sorrir de verdade, com a boca aberta, mostrando para os seus amigos que está feliz. Então, pensando nisso tudo, a Sorri Fácil está aberta amanhã, das 8 até as 2 horas da tarde. Você pode fazer um clareamento, você pode colocar o aparelho ortodôntico, você pode fazer aquele tão sonhado, tirar do sonho aquele implante dentário. Então curta já esse dia de hoje, que é especial, todo mundo aproveitando, e mande um WhatsApp ou telefone para a Sorri Fácil, que tem mais de 100 clínicas espalhadas por todo o estado, tem mais de 10 anos de experiência, ok? Nesta sexta-feira, vá na Sorri Fácil. Mande o WhatsApp para a Sorri Fácil, ligue para a Sorri Fácil e comece a investir na sua saúde. Afinal, sorrir é uma conquista. Tá certo, Brito. Volta para cá, vamos debater esta rodada no final de semana. O Matheus já trouxe a informação, o Grêmio vai com time B, time reserva, para enfrentar o Santa Cruz fora de casa. E o Internacional tem essa decisão contra o Cruzeiro no Beira-Rio, pessoal. Só uma brincadeira para começar. Fala, o João Paulo estaria de folga se tivesse ido. O assessor de imprensa do Claro, que o Paulo Pereira está aqui. E tem uma outra situação que está acontecendo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e onde tem focos de gremistas e colorados. Os colorados acham que o Grêmio já é campeão. Os gremistas ainda estão com medo, é cachorro mordido de cobra que tem medo de linguiça. E os gremistas acham que o Internacional não cai, e os colorados acham que já caiu. Quer dizer, o mau humor é permanente. É um negócio impressionante. Os colorados acham que o Inter já foi, e os gremistas acham que o Grêmio não é campeão. Luciano Davi, o Internacional já caiu? Ainda não. Temos uma semana... Nem a voz do Luciano sai mais. Temos uma semana tensa... Vou melhorar essa pergunta. Melhorar não, dá uma recheada. A chance do Inter ser rebaixado é a mesma chance do Grêmio ser campeão da Copa do Brasil? Eu vou falar sobre a chance do Internacional. Tive que pensar bem nessa pergunta. Eu vou falar sobre a chance do Internacional. O Internacional tem 90% de chance de cair para a zona de rebaixamento. Então, uma semana tensa, uma semana... E o Grêmio tem 90% de chance de ser campeão. Não sei se 90%, né? Porque daí é uma partida, 91. Não é um histórico, né? Os 90% do Internacional são um histórico de um campeonato todo em que ele vem comprovando não conseguir atingir o sucesso e a eficácia do resultado positivo.
mesmo dentro de casa. Uma semana tensa, uma semana trágica, que se encerra aí com essa questão da vitória do Grêmio, né? Que na realidade não se encerrou, ela vai perdurar ainda até a quarta-feira que vem. Uma pena que a gente tenha chegado nesse momento. Só cabe, como ex-dirigente, ressaltar, não que isso esteja vinculado a um resultado de campo, mas o Grêmio vem fazendo uma administração, sim, mais eficaz que a do Internacional, e o que mais me preocupa é que o Grêmio ainda tem mais 3 anos de planejamento a médio e longo prazo aí, indo já para, quem sabe, né, para uma Libertadores da América o ano que vem, que traz um outro número. O que me preocupa é essa gangorra do ano que vem. O Grêmio num patamar diferente do patamar que o Internacional possa estar. Mas eu ainda tenho um fio de esperança, sou colorado, e como colorado vou acreditar, mesmo com a goleada, mesmo tendo que fazer saldo de gols, mesmo dependendo do resultado paralelo do Vitória, que a gente possa reverter essa situação domingo contra o Cruzeiro. Vai, Daniel. Eu achei que em nenhum momento o Internacional nesse campeonato entraria na zona de rebaixamento. Porque eu ainda continuo não considerando o Internacional pior do que os 4 que hoje estão com ele, inclusive com quem está fora hoje, que é o Vitória. Eu acho que o Inter não teria um time para estar nessa condição. Inclusive melhor treinado, tenho certeza que o Inter escaparia. Muito pouco tempo para o Lisca, né? Agora, diante dessa gangorra, eu acho que um golpe duríssimo para o Internacional foi a vitória do Grêmio lá contra o Atlético Mineiro. Eu acho que isso interfere, inclusive, no ambiente do Inter para tentar escapar da segunda divisão. A gente está assistindo aí os melhores momentos de Inter e Cruzeiro do ano passado, quando o Inter do Argel venceu o Cruzeiro. Foi um dos melhores jogos do Internacional no comando do Argel. 2-0. O Inter, neste jogo, ele fez um abafa. O Cruzeiro não conseguia passar do meio de campo, porque o Argel montou um sistema de marcação alta no time do Inter, que foi um negócio que impressionou e até passou a dar uma boa perspectiva, né, para o trabalho do Argel, porque o Inter jogou muito essa partida. 2-0, 2 gols do Vitinho, olha que golaço que ele fez aí. Aliás, o Vitinho... É a característica dele bater de fora, né? Eu não sei se ele não está com flamenguite, o Vitinho, porque... Eu acho que ele está machucado ainda. Não, mas na última vez ele demorou muito para voltar da contusão e agora ele não treinou quase essa semana e tal, já teria entregue a casa, pelo menos já teria entrado com o pedido de entregar a casa. Lá no Rio já dão como certo a negociação. A negociação. Então eu acho que ele está com flamenguite. Que no primeiro momento a lesão dele era bastante grave, uma ferida no dedo, que realmente assustou bastante o departamento médico, que graças a Deus parece que foi superado, né? No primeiro momento posso te dizer que não existia nada desse contexto de flamenguite. Ele fez gols, ele se esforçou e tal. Eu estou dizendo agora na finaleira. Aliás, não é só ele. Em São Paulo já estão falando na contratação do Hernando pelo São Paulo. O Rogério Ceni assumiu com a promessa de que receberia alguns reforços e um deles seria o Valdívia do Internacional. Quer dizer... E outro seria o goleiro do Internacional. Danilo Fernandes. O Danilo Fernandes interessaria. Quer me matar, não, mas o São Paulo está contratando o Sidão do Botafogo. Já contratou. Gente, eu vivi agora os dois ambientes, né? O do Grêmio, lá em Minas Gerais, e acabei de dizer, dava para sentir que o Grêmio venceria o Atlético pela euforia, pelo clima. A gente sente, no clima, no hotel, na concentração, dá para sentir. E no Internacional, o desespero é tamanho que me faz crer que, olha, o Inter não deve escapar. E aí eu tenho uma dica aos dirigentes que não vão precisar disso. Acredito que vai ser Marcelo Medeiros, Roberto Melo, esses que vão comandar o futebol do Inter no ano que vem. Uma dica. O elenco do Internacional tem alguns jogadores com salários muito altos. A gente citou alguns agora. Hernando, Danilo Fernandes, Valdívia. A saída para o Inter montar um elenco para jogar a Série B é São Paulo, que jogadores que tu tem sobrando por aí? Eu não quero mais Michel Bastos, eu não quero mais o fulano, Beltrano, Ciclano. Ok, vou te dar o Hernando, tu me dá 3. Palmeiras, tu quer o Valdívia? Quero. Eu quero o Egídio, eu quero... E assim vai montar o seu elenco. Não tem saída. Os caras vão querer jogar a Série B. Esse é o detalhe. Os caras vão querer jogar a Série B. Eu me lembro do Grêmio quando caiu, ninguém queria jogar. E se é salário alto aqui, os caras lá ganham mais ainda. Mas o Corinthians... A mesma coisa. Acho que o Grêmio era um pouco diferente. Michel Bastos é um jogador caríssimo. O Grêmio vinha de um histórico de atraso de salário. Não tinha dinheiro a rodo como hoje tem. E tu não pode ter uma discrepância tão grande assim. O Corinthians senão tu não tem o intermediário. Só tem o Anderson e tu tem o resto do time que ganha menos. Então tu vai ter que ter um equilíbrio, inclusive, para compor grupo nessa situação. Eu nem vou entrar em tese de bruxaria, ou de competência, ou de moderno, ou de antiquado. Não vou entrar nessa aí. Não vou entrar. Se o Inter achar que o Abel é o cara, o Inter que procure o Abel agora. E que não desdenhe de nenhum, como fez o presidente Vitório Pífero. Até estou escrevendo sobre isso no jornal Metro hoje. Está parecida a história. Falam em Zago, Zago renova com Juventude. O Inter procurou, isso não é especulação, é informação, o Inter procurou o Eduardo Batista
conversou com o Eduardo Batista preferiu a Ponte Preta. O Inter já está começando a pagar vale. Antes mesmo de cair. Só um pouquinho. Antes tem uma questão muito mais séria do que essa, dependendo da situação do Internacional, que é a questão financeira. O Internacional antecipou 120 milhões em receitas nesses últimos 2 anos, 120 milhões, e a informação que me vem é que o déficit vai ficar em torno de 40 a 45. Eu não tenho como, dirigente, contratar um técnico como Abel, respeito, adoro, meu amigo, um grande parceiro, mas com um salário de 500 mil, porque o Internacional não vai ter condições de pagar um salário de 500 mil para treinador ano que vem. Não vai ter condições, O problema é o pensar... Mesmo na Série A? Não. Não. Na Série A é outra coisa. Na Série A é outra coisa. O Corinthians estava endividado, contratou o Mano Menezes pagando um caminhão para sair. O pior é continuar na Série B. Outra coisa, a mentalidade tacanha e até medrosa, às vezes faz com que nem se procure um profissional para fazer proposta. Há profissionais de qualidade como o Abel que sabem ouvir. Daqui a pouco diz aqui, vou te dar 300 mil por mês e se subires como Internacional, porque o Abel tá rico, milionário. Tá me dando uma informação agora, Não estou te dando informação. Não, tá me dando informação, Reg. Agora não é informação. Se oferecerem para o Abel, com o caráter que ele tem, com o amor que ele tem pelo Internacional, 300 mil e 3 milhões para subir, ele pega na hora. Ofereceram com 19 rodadas para o Celso Roth para não cair 1 milhão. Pro Lisca, 3 jogos, 1 milhão. E as contratações serão nesse nível que tu está falando aí, entendeu? Da Irmandade. Vamos trocar moeda. Vamos ter que fazer combo. Exato. E aí sim, aí eu entendo o que o Rec está falando. A gente está fazendo uma conjectura já pensando em 2017, mas o ano ainda não acabou. Tem gente que está se esmerando, um deles é o Lisca. E o Max Corrêa conversou com o Lisca agora há pouco no jogo aberto com a Renata Fã, está lá no Beira-Rio ainda. Vai nos passar mais algumas informações do ambiente do Internacional, Max, nessa reta de final de ano. O pessoal ainda não atirou a toalha, Max. Olha só, o Internacional que está treinando em Viamão, né? Treinou ontem, vai repetir essa dose hoje. Amanhã retorna, né, para Porto Alegre, mas o Lisca fez esse pulo hoje, esse bate-volta, ele veio até aqui o complexo aqui do Beira-Rio, ali no centro de treinamento ele conversou com a imprensa e falou bastante sobre esse processo de resgate, né, do Grupo Colorado. Ele falou bastante sobre a parte anímica do grupo, de como trazer esses jogadores de volta aos seus melhores momentos na temporada e como está sendo esse trabalho de olho no olho, de muita conversa, como é que está sendo essa reta final. Lisca, que assumiu o Internacional com 3 rodadas aí do fim do Campeonato Brasileiro, não teve muito tempo para treinar no seu primeiro jogo contra o Corinthians, agora teve uma semana cheia e ele falou sobre como está sendo esse trabalho e esse resgate do emocional do plantel colorado. Vamos acompanhar um trechinho. Tenho que simplificar o máximo possível. Então estou trabalhando em cima disso, né? Com calma, passando para os jogadores a importância do momento, mas não é o momento de botar eles na parede, não é o momento de pressão em cima deles, porque eles já estão muito pressionados. É o momento de tentar dar para eles o máximo de naturalidade para eles possam agir, né, durante o jogo. O futebol é um jogo de estratégia, é um jogo de antecipação de ação, e quando você está com a cabeça poluída é muito difícil de você produzir. E aí acaba acontecendo um desgaste na valência tática, na valência técnica e na valência física. Então, a parte emocional ela não é só a causa, ela também é uma consequência. Então eu estou trabalhando em todos esses aspectos para a gente estar bem forte no domingo e fazer um grande jogo. Olha só, a gente conversou também com o Lisca no jogo aberto e além de falar sobre esse resgate emocional, ele falou sobre o resgate técnico e o resgate de alguns jogadores em específico. O Alex foi citado por ele como uma peça importante para esses 2 jogos, Seijas deve ser titular, Nico Lopes também deve ter sua oportunidade de fazer diferença dentro de campo, jogadores que em diversos momentos acabaram sendo preteridos nesta temporada. Em relação ao Vitinho, que é uma dúvida por causa da sua condição física, chegou a ficar fora de treinamentos e também porque ele está acertando a sua condição, né, para a próxima temporada. Se falou também de que ele não estaria com a cabeça no Internacional. Lisca cravou, conta com o Vitinho para o jogo diante do Cruzeiro. É com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Max. Belas informações trazendo o dia a dia do Internacional. E eu gostei do Lisca, tá? No segundo tempo contra o Corinthians ele fez algumas alterações. O Seiras entrou bem, o Nico Lopes entrou bem. E mais uma vez eu não consigo entender por que esses jogadores não foram melhores aproveitados. Fala, Paulo. Eu também concordo que o Inter não tem um grupo de jogadores tão ruins. Né? O Internacional poderia ter feito uma campanha melhor se lá atrás tivesse escalado melhor o seu time, aproveitado melhor os jogadores de melhor qualidade. O Lisca também gostei na última partida, só não gostei de uma coisa que os técnicos têm a teimosia de fazer, é deixar Valdívia no banco. Não me passa pela cabeça como um jogador que pode, a qualquer momento, fazer um gol, como ele fez no jogo anterior, com o passe do Anderson, como ele pode fazer de um chute inesperado do meio do campo, como ele pode fazer na cobrança de um escanteio. Não me entra na cabeça que qualquer técnico deixe o Valdívia no banco de reserva. Entra melhor depois. Não me serve essa justificativa. Então, o Valdívia, num momento decisivo desses, tem que estar os 90 minutos dentro de campo. O Internacional ainda tem a esperança, tem que passar por cima do Cruzeiro. Eu acho que essa possibilidade quase de título do Grêmio aí na Copa do Brasil motiva muito os jogadores do Internacional. Tem que atropelar o Cruzeiro no Beira-Rio, ganhar bem. E não é 1-0, tem que ganhar de 2-3. Torcer para que o Vitória da Bahia empate os 2 jogos. Né, do time do Argel Fux, e é segunda-feira, jogo isolado lá em Curitiba. O Curitiba pode aí até ganhar do Vitória da Bahia. Agora a questão toda é o Palmeiras. Se o Palmeiras for campeão contra a Chapecoense, que pode jogar com os reservas lá em São Paulo neste fim de semana, fica a dúvida: será que o Palmeiras vai jogar com o juvenil, com os reservas? Porque os titulares sendo campeões, todo mundo sabe que no futebol é assim, vão comemorar, vão entrar em férias, para voltar antes, em janeiro, sei lá. O Inter fica na mão do Palmeiras. De que maneira jogaria o Palmeiras, já sendo campeão, contra o Vitória na última rodada? Agora, Felipe, é um deboche, Daniel. Vai com reserva, né? O Chapecoense com os reservas é um deboche. É um deboche. Eu sinceramente, eu acho que... Deveria ser proibido em jogos que tem importância de definição de título. Mas as últimas rodadas eram com os clássicos, né? Claro que seria um inferno pro Inter decidir num Grenal, por exemplo, a sua vida. Mas não correria esse risco de depender de outro. Se tivesse clássico aqui na última rodada, ia trocar de novo o secretário de segurança. O Lisca falou na questão anímica do grupo, né? E uma coisa ficou provada: esse time que vinha jogando com o Celso Rotti, esse é um time que animicamente não tem condição de reverter quadro nenhum. Tanto é verdade que terminou o primeiro tempo contra o Corinthians, eu não vi ninguém conversando. Os caras só faltaram enfiar a cara na grama indo para o vestiário. Quer dizer, isso também é sintomático. E outra, eu não quero cobrar do Lisca, não vou cobrar do Lisca a questão de uma melhora técnica no time do Internacional, mas uma atitude eu vou cobrar. Eu acho que ele é obrigado a mexer na escalação do Inter. Ele não poderia ter iniciado o trabalho dele com o mesmo time que foi escalado pelo Celso Rotti. Porque se esse time tinha problemas, e principalmente problemas psicológicos, ele tinha que tirar o Valdívia no banco. Mas sabe o que aconteceu, pessoal? Os dirigentes chamaram o Lisca e passaram um boletim das impressões deles, dirigentes. Ele tem que Fernando mudar, Carvalho, ele tem que mudar Pinheiro. quase todo o time. Ele tem que mudar quase todo o time. A defesa do Internacional está vazando, então não pode jogar a mesma defesa. Tem que mudar o meio de campo e tem que mudar o ataque. Do jeito que estava, tu via que não tinha reação. Na realidade, ele já fez essa interferência, né? Essas substituições. Tempo, mas ele vai começar com os 2 jogadores, eu não tenho a menor dúvida. Ele começa com o Serras e Nico Lopes. Tem que começar, tem que mudar o time. Do meio pra frente, um time assim, ó, é abusado, tá? E aí entra o que disse o Daniel. O Internacional tem que fazer gol, Ré. Tem que atacar. Mas tá bem, mas eu vou falar... Na pior das hipóteses, fica como tá. Eu vou falar de um time abusado. Claro. Mas com o Eduardo na zaga e o Ceará na lateral esquerda, já dá uma melhoradinha. Agora, do meio pra frente, com Dourado, Anderson, Valdívia, eu concordo com o Brito. Valdívia ou Alex, já que eles adoram o Alex no Beira-Rio, que virou co-presidente, né? Porque ele salvou o Celso Rotti, depois ele deu opinião sobre o Lisca. Ele manda no Beira-Rio no mesmo tamanho do presidente Vitório Pífero. Alex ou Valdívia, Seiras e Nico Lopes com o Ariel na frente. E seja o que Deus quiser. Já emenda o teu feito aí, Brito. Um parêntese no teu comentário. Por que não colocar o Alex na lateral esquerda? Pode piorar? Mas você já está vazando? Não pode! Eu não sei se suporta 90 minutos ali. Mas não precisa 90. O Jefferson não suporta 1 minuto. Boa. Então, bota o Alex na lateral esquerda. Quero saber para quem que é o teu feito hoje, Brito. Bom, meu feito vai para a Chapecoense. A Chapecoense pode impedir.
E o Kempis é meu ídolo. O Kempis, o William Diego. A Chapecoense pode atrapalhar o título do Palmeiras nesse fim de semana. E só desta maneira o Palmeiras poderia jogar uma partida decisiva com o futebol que vinha jogando na última rodada contra o Vitória lá em Salvador. Será que vale um bicho extra para a Chapecoense para não entregar o jogo? Não, aí eu vou te dizer, aí acaba. Antenados agora então na Rádio Bandeirantes. Programa Antenados dá umas duas, hoje com a Marisa Bonissoni também, sendo nossa convidada durante todo o programa na Rádio Bandeirantes. Tá certo. Matheus Trindade, a interatividade aí na Central Band do Esporte, Matheus. Vamos lá, Felipe, só no gancho ali, o Brito falou da Chapecoense, né? Tá definido o local da partida da Chapecoense como mandante na final contra o Atlético Nacional, né? O Atlético Nacional que passou no dia de ontem para a final da competição. A Chapecoense vai jogar no Couto Pereira, né? Não pode jogar na Arena Condá em relação à capacidade do estádio e por isso vai enfrentar a equipe do Atlético Nacional no Couto Pereira em Curitiba. O pessoal está participando aqui, ó, a Bruna Trindade, com a graça de Deus, tem que ser Inter no domingo, torcendo até o último minuto, 1-0, jogo feio, mas tem que vir o resultado. A Débora Jefferson diz aqui, ó, vai ser empate, jogo mais feio do campeonato. O Rodrigo Fagundes, Inter vai ganhar os 2 jogos e o Vitória perde pro Coxa e empata com o Palmeiras. O maior sonho gremista não vai rolar de novo. O Matheus Ros, dá-lhe Cruzeiro, a BV Inter chora. O Sandro Marques diz que vai dar Cruzeiro 1-0. Cássio Cruz aposta em Inter 1, Cruzeiro 0. O Deiver Chaves diz aqui, o Inter merece ser rebaixado dentro de casa só porque o Pífero disse que o Mano não servia. Já dizia o Muricy, a bola pune. Inter 0, 3 Cruzeiro e o Vitória empata na segunda-feira. O pessoal tá palpitando o jogo do Inter no final de semana aí, Felipe. O Grêmio também entra em campo, mas a gente falou, né? É um resultado que pouco interessa para os gremistas. Está todo mundo pensando na Copa do Brasil, na quarta-feira que vem. E meu palpite, pessoal, o Atlético Mineiro ainda piorou a sua situação demitindo o Marcelo Oliveira. O Grêmio é praticamente campeão, mais de 90%. Eu acho que o Grêmio conquistou o título, tá? Embora tenha sido bombardeado por dizer isso no apito final da Rádio Bandeirantes. Primeiro, o Atlético Mineiro jogava por uma vitória, nós tivemos lá, o foco era vencer e não simplesmente vencer. Era vencer com um bom placar. Ou seja, perdeu e o Grêmio que venceu com um bom placar. Construiu um bom placar. Tá? Segundo ponto, o conjunto do Grêmio é muito melhor do que a coletividade, do que a individualidade do Atlético Mineiro. Terceiro, mandou o treinador embora. E quarto, o Grêmio joga em casa. Exato. Para aí, né? E isso não é salto alto, não. É análise do contexto. O Grêmio não pensa isso e o Grêmio não deve pensar isso. Agora, eu posso pensar. Nós vimos o jogo, foi um vareio do Grêmio. E quinto, eu vou ser mau caráter. Que é uma novidade, mas eu vou ter que forçar. É contra a minha personalidade. Eu e Ribeiro Neto comentamos o jogo, vocês foram brilhantes na reportagem e narração, e eu e o Ribeiro comentamos. E nós já meio que comemoramos o título nas nossas análises. Inclusive nos depoimentos de gol, o Ribeiro Neto, que apedrejou há pouco no apito final o Daniel, disse, o Grêmio é pentacampeão. Pois é que o Ribeiro tem essa... Temos que pegar o arquivo. Pois é, rapaz, eu poderia... Que fê-lo mudar? Se tivesse falado antes, eu tinha... Que fê-lo mudar? Não, mas segunda-feira eu vou bombardear o Ribeiro. E vou além, a expulsão do Pedro Rocha, ela foi justa. O Pedro Rocha tirou a camisa e eu não vou julgar errado, certo? No momento de extravasar, o cara faz 2 gols numa final de Copa do Brasil, acho que eu tiro até a cueca, meu irmão. Então o Pedro Rocha, não vou julgar o Pedro Rocha. A expulsão foi justa. Só que não fosse a expulsão do Pedro Rocha, era 4-0 no Mineirão. Isso eu consegui detectar também. Não, poderia ser com o Pedro Rocha em campo. Poderia ter sido uma goleada. Ele fez 2 gols e perdeu 1. Pois é. O Grêmio jogou muito bem, né? O coletivo do Grêmio superou a individualidade eu concordo com o Daniel, superou a individualidade do Atlético Mineiro. Impressionante. Agora, a maior tristeza de ver o Internacional indo para a segunda divisão é que o grupo não é de segunda divisão. Ainda não fomos, ainda não fomos. Não, estou dizendo, está indo, eu falei no gerúndio. O Inter, o clube é de primeira divisão, o Inter tem jogadores jovens talentosos que podem matar... Mas a administração... Não, a administração não foi de primeira divisão. A administração teria colocado o Inter na Série C se tivesse feito o estádio com recursos próprios. Eu escrevo isso no Metro hoje também. Teria colocado o Inter na Série C. É que tu não consegue separar... Mas, por outro lado, só para a gente seguir no Grêmio aqui, pessoal, já que a gente tocou nesse aspecto da administração, a administração do Grêmio construiu também isso que a gente está vendo agora, está colhendo os frutos do que foi plantado lá atrás, 2, 3 anos. Quando aqui mesmo diziam que o Grêmio ia para a segunda divisão, eu já defendi essa história. Criticavam o presidente do Grêmio antes, né? O problema é o seguinte, o futebol não vive do hoje.
Claro. O futebol tem que mirar o amanhã. Não é imediatismo. Não. É a médio e longo prazo o planejamento. E acho assim, ó, que o Grêmio conseguiu um ponto, tá? Que a gente tem que ressaltar. Tem muito do Roger na conquista. Tá? Tem muita coisa do Roger na conquista. Os caras não precisam nem se olhar. E o Renato melhorou o que precisava melhorar. Sabe qual é a leitura que eu faço, Daniel? Se o Roger tivesse continuado, talvez o Grêmio não chegaria na final. Aquele ambiente ali não estava mais dando nada. Só que se antes do Renato não fosse o Roger, o Grêmio também não venceria. Eu também acho. Então é o seguinte, teve uma sequência de trabalho. Complementaram, né? O Roger tem mérito, como o Renato também tem mérito. O Renato ajustou defensivamente, o Grêmio ofensivamente deu uma melhorada, tá? E eu vejo o Grêmio muito mais forte. E se existir uma crise no vestiário do Grêmio com relação ao Roger, o Renato sabe fazer muito bem isso, né? E aqui, ó, vamos falar em dinheiro, eu gosto desse assunto, sabe por quê? O Grêmio não arrecadou um pila dessas enormes arrecadações que estão aí. Vai lá no futuro usufruir, abatendo a conta que tem com a OAS, com os bancos e tudo mais. O Internacional com estádio próprio, com dinheiro a rodo, se dando o direito de tirar 60 milhões do banco, ainda está encalacrado financeiramente, desvalorizou o patrimônio porque os jovens estão aí meio que sendo rifados, contratou uns bons de velho, quer dizer, o Internacional fez tudo para cair. Eu acho que numa gestão com qualidade. Conversando com os dirigentes do Grêmio lá em Belo Horizonte, eu fiquei com a impressão de que o Grêmio vai investir forte na contratação de um centroavante. Não, isso aí, e os demais vai atrás do mercado com o que pode. Essa é a prioridade do Grêmio. O sonho do Grêmio a gente sabe que é o Marco Ruben, né? Esse é um grande sonho do Grêmio. Do Rosário Central. E o Trivelli. Grande sonho do Grêmio. Também. O Trivelli é bom, hein? O Grêmio... É bom puxar um pouquinho da memória. Tu comentasse uma coisa aí com relação à questão do estádio, né? Que o Internacional foi salvo porque fez esse modelo de obra aí de parceria estratégica. Mas cabe lembrar, relembrar, colocar na memória do torcedor aí, uma semana antes de nós decidirmos a questão da presidência do Giovanni Luigi de 2010 para 2011, ele recebeu um telefonema do Fernando Carvalho e do Vitório do Pífero para retirar a candidatura para a Vitória continuar no mandato tampão. Não vamos esquecer isso. Eu acho que o grande mérito do Grêmio, numa gestão, qualquer insistência no erro é fatal. E o Grêmio, algumas coisas o Grêmio acabou fazendo. Liberou o Fernandinho, que era caro, pintou proposta pelo Juliano, o Grêmio sentiu que realmente era muito alto o valor do Juliano e que era possível, né, reverter com o que tinha. Reencontrou o Ramiro, né? Eu ainda tô com problema de garganta do jogo da quarta-feira. Quase sumiu a minha voz ontem, tu é testemunha. Então o Grêmio vai ter que fazer isso. E fez isso sem o menor pudor. E está colhendo agora os resultados na frente. Aliás, eu e o Daniel ficamos 4 dias lá em Belo Horizonte, já estava quase falando minerezo. Um minutinho aí. Beleza. Olha aqui, ó, Felipe, nós estamos vendo as imagens aí do jogo do Grêmio e se vocês olharem o movimento do Mas olha Pedro o buraco Rocha, naquela lateral lá. Também. O Atlético se atirou, né? É que o Atlético se atirou e o Grêmio explorou o ataque, né? Aí estava tentando empatar, Mas se vocês olharem o primeiro gol do Pedro Rocha, o movimento, a colocação do Maicon, a corrida que ele faz, ameaçando que vai para um lado o Pedro Rocha, entrando pelo outro, o corte no zagueiro, isso aí é ensaio. Claro que é ensaio, é orquestra. Porque se não ensaiar, não sai. Não sai a jogada. Não sai. Às vezes o torcedor fica... como é que é? Vocês estão criando armas para o inimigo. Quando a gente diz que o time não é o favorito, tu toma pau, né? E aí tu diz que o time é amplo favorito, também é algo... Olha lá o primeiro gol. O que eu tô querendo dizer olha o que faz, olha a movimentação do Pedro Rocha. Isso é conjunto, passe, né? Isso é conjunto. Então, isso o Grêmio tem e o Atlético não tem. Eu até cheguei a citar no apito final da Rádio Bandeirantes, eu acho que foi no dia do jogo, né? Quarta-feira, um time completa o outro. A defesa do Grêmio é o que o Atlético não tem. E o ataque do Atlético é o que faltaria ou estava faltando. Eu vou contar uma de bastidores nossa, Daniel. Depois do jogo, claro, acabou a transmissão, fomos jantar, fomos num restaurante aberto lá 24 horas. Tava cheio de atleticanos. Os caras possessos, dizendo que o Grêmio merecia o título, porque tinha um bom treinador, e largando, né? E largando, dizendo que o Atlético não reverte mais. Não, atiraram longe a torcedor do Atlético. E possessos com o Marcelo Oliveira. A irritação já tomava conta ali. Eu quero ser chato nesse lance do Michael. Ele podia ter enforcado a bola tocando direto no Pedro Rocha. O que ele faz? Ele toca para a direita no espaço vazio. O famoso ponto futuro. Ponto futuro, espaço vazio. Se é um abobado, se não é treinado, olha aí. Quer ver? Pega a bola ali, ó. Olha onde está o Pedro Rocha. Olha lá. Vai para o espaço vazio, não toca na forca. Mas sabe o que é isso? É jogar de cabeça erguida. Tu vê a penetração do Pedro Rocha
para tu lançar a jogada. Não precisa fazer parede. Parede é para operário. Isso muito tem mérito do Roger, porque o Roger deu essa mecânica. O Roger dizia, o Maicon é o meu armador. Claro. O Douglas é o engana-bobo, o Maicon é o Mas armador. eu ia falar isso, a qualidade de passe foi tão boa que na hora eu me confundi achando que fosse o Douglas. Exatamente. Aliás, o jogo teve situações bem interessantes que a gente tem que valorizar o trabalho do Renato. O Edilson jogou com a função de marcar, porque o Robinho jogou pelo lado esquerdo, né? Depois que o Marcelo Oliveira inverteu, jogou o Robinho na direita e trouxe o Casares para o lado esquerdo, o Edilson começou a jogar mais. E aí o seguinte, o Atlético neutralizou o Douglas, ou impediu, diminuiu a área de atuação do Douglas. O que fez o Renato? Liberdade para o Maicon. Então isso é trabalho de técnico. E não é e aí é né? que consiste e foi a diferença. no meio campo que o Grêmio ganhou o jogo, né? Porque como joga o Atlético Mineiro? São 2 volantes, 2 ponteiros e 2 atacantes, não tem meio. O que o Grêmio tem é meio, é exatamente isso. Claro. Maicon, o Wallace sabem jogar, Douglas sabe jogar, o Ramiro que compõe por ali e o Luan que volta. Ou seja, todo jogo do Grêmio tá no meio campo. Se o Grêmio não ganhasse a Copa do Brasil, é tragédia. E o Ramiro, por isso que eu acho que o Grêmio é campeão. E o Ramiro vem evoluindo, né? Bem. Agora, vê só, o Celso Roth colocaria o Eduardo como terceiro zagueiro ou o Fabinho como terceiro marcador. O Renato o que fez? Tirou o Douglas, colocou o Everton com 10 homens. Com 10 homens. Para puxar o Para matar o jogo. Claro, o Atlético avançou. E outra coisa, tá? O gol do Atlético foi de uma injustiça também, que não merecia em nenhum momento fazer o gol, né? O Atlético teve 2 chances. Aquela da defesa do Groiro com o Júnior Urso e o gol. Não, e aquela bola parada, bateu na mão ou não do Jeromel. Se o Atlético merecia fazer o gol, por essas chances que teve, o Grêmio merecia ter feito mais, né? Porque o Grêmio também perdeu. O Pedro Rocha, ele fez 2 gols difíceis e perdeu mais fácil. Ele chegou na esquerda, né? Vocês voltaram de Minas Gerais, tem mais subsídio do que eu. O que dizem lá é que se não fosse Robson Arantes do Nascimento, o Marcelo Oliveira já tinha caído antes. É verdade. O Marcelo Oliveira E o Prato, virou né? persona não grata lá. O Robinho e o Prato. Quem é que assumiu, hein? Vai Até ficar agora ninguém. O Diogo Giacomini, que é o interino. auxiliar, é o interino, né? Mas o presidente do Galo não descarta contratar um treinador. Esse é outro ponto. E existe a possibilidade do Atlético jogar com o interino. Tem que jogar com o interino agora. Acabou, né? Acabou. Vai ser um desastre. É um fato novo. A última vez deu tudo certo pro Grêmio. A gente lembra o que aconteceu no fato novo, né? Vamos à Central Band do Esporte, Matheus Trindade. Pois não, Felipe. O pessoal tá mandando o seu recado aqui, ó. O Carlos Ribeiro. Coisa mais linda ver os ídolos do Grêmio, o Barcos falando, o Tcheco também. Isso que são ídolos. O Matheus Bueno. Baita narração do Daniel Oliveira nos gols do Grêmio. O Eduardo da Costa diz aqui, o que dizer da próxima semana que mal conheço e já considero pacas, né? O pessoal já tá na expectativa para o jogo da próxima quarta-feira na Arena. Até já recebi algumas informações, tem caravana saindo às 7 da manhã, o pessoal já vai preparar churrasco no entorno da Arena durante a quarta-feira. Sobre o jogo de domingo, né? O David Barbosa, Santa Cruz 1, Grêmio 2, gols de Bolanhos e Pedro Rocha, já que o Guri não vai jogar a final e será titular no domingo. O Rômulo Fagundes diz que o Santa Cruz vai perder de 3-0 para a equipe do Grêmio. Já o Rossano Pessano diz aqui, eu tô nem aí pro jogo de domingo, o jogo é quarta na expectativa já da final da Copa do Brasil. Com certeza, né? Antes de Grêmio e Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, eu e o Daniel conversávamos e dizíamos o seguinte, as horas parece que não passam, e agora são os dias, né? Quarta-feira que vem o Grêmio vai confirmar, quem sabe, o título da Copa do Brasil, muito possivelmente. Ô Luiz Carlos Reck, confirma agora o teu recado. Eu quero confirmar e mandar um recado também para a direção do Internacional para ouvir bem o clamor popular, ouvir bem o que a imprensa alertou e para ouvir bem, Mais Sons, eu quero informar que a Mais Sons trouxe para o Rio Grande do Sul a nova tecnologia em aparelhos auditivos. Deem uma olhada nesse recado aí. Você sabia que cerca de 80% dos pacientes que colocaram prótese não se adaptaram? Isso acontece porque próteses tradicionais apenas amplificam o som para dentro do conduto auditivo do paciente. A Mais Sons trouxe para o sul do país a nova tecnologia de prótese auditiva. Ela seleciona frequência por frequência de acordo com a perda auditiva do paciente, proporcionando uma qualidade sonora 4 vezes maior que os aparelhos atuais. Aparelhos sem necessidade de troca de pilhas, com controle remoto e toda a tecnologia digital. O aparelho antigo é aceito como parte do pagamento.
O paciente com deficiência auditiva necessita de um acompanhamento médico e fonoaudiológico. Ligue e agende uma avaliação médica. Ligue Mais Sons. 33 77 70 73. É isso mesmo, basta ligar para este número, 51 é o prefixo, 33777073. E aí você marca a sua avaliação para ter a oportunidade de experimentar essa tecnologia que tem a qualidade sonora 4 vezes maior que os aparelhos atuais. Mais Sons, o nome, Felipe, já diz tudo. Valeu, Rec. Nós vamos para o intervalo comercial, mas você continua conosco porque depois do intervalo a gente vai falar sobre o caso Vitor Ramos. O Internacional vai recorrer ao tapetão para tirar pontos do Vitória. Já. Está com Donos da Bola aqui na Band. Como prometido, vamos falar sobre o caso Vitor Ramos, porque o Internacional promete recorrer ao STJD para tentar tirar alguns pontos do Vitória, o que poderia colocar o Inter de novo na Série A do Campeonato Brasileiro. Contextualiza pra gente aí, Matheus Trindade. Pois é, Felipe, é uma novela que não termina. A última informação é a seguinte, o Internacional foi com o seu corpo jurídico ainda nesta quinta-feira para o Rio de Janeiro, vai estar analisando esta situação e entrar junto ao STJD com uma notícia de infração. É um mecanismo que leva a Procuradoria a buscar algo irregular em relação à situação do Vitor Ramos. Lembrando que já teve uma denúncia do Bahia no mês de junho quanto a essa situação e o que alega até o Bahia, agora juntamente com o Internacional, é que a transferência do Vitor Ramos do Palmeiras para o Vitória foi feita de forma irregular. O jogador estava emprestado ao clube paulista, aí teria que fazer a transferência junto ao TMS, que é a transferência internacional, já que os seus direitos pertencem ao Monterrey do México. E isso não foi feito direto do Palmeiras para o Vitória. É isso que alegou o Bahia no mês de junho e que está alegando o Internacional neste momento. Então o Inter pode ingressar a qualquer momento com uma notícia de infração, que é este mecanismo para que a Procuradoria do STJD volte a tratar do assunto que acabou sendo deixado de lado pelo tribunal. A CBF, segundo o colega Eduardo Matos, do blog UOL, a CBF já entrou em contato com o Internacional, dizendo que o jogador está regularizado e que tem um contrato legal com o Vitória. É o que diz a Confederação Brasileira de Futebol para o Inter, mas que o Inter mantém um certo otimismo, digamos assim, que pode reverter essa situação nos tribunais. Fala, Davi. Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. Como estacionou esse negócio do Bahia? Porque o Bahia fez essa cobrança e qual foi a definição de CBF ou de FIFA ou de toda essa questão jurídica que envolveu o Bahia com relação a isso, para saber qual a chance do Inter nesse negócio? A CBF define que a regularização do atleta foi feita no prazo e de forma legal, A discussão está justamente nisso, Davi? Em relação à forma como foi feita essa transferência, porque o correto é fazer do Palmeiras, Monterrey no México e depois Vitória. E foi feito direto Palmeiras-Vitória. É isso que está alegando o Internacional e alegou o Bahia no mês de junho. E a CBF afirma que foi feito de uma forma legal, com todo o prazo, com todos os trâmites, só que no documento oficial não relata essa transferência junto ao Monterrey, e depois a passagem para o Vitória. E é por isso que o Inter está entrando mais uma vez nos tribunais para tentar tirar pontos do Vitória, que seria a punição caso o Vitor Ramos esteja jogando de forma irregular no Campeonato Brasileiro. Eu acho que está irregular. Mas deixa só, Matheus, então o Bahia não desistiu disso. O Bahia está discutindo, desde quando entrou, ele está discutindo esse contexto. E olha, Davi, eu até coloco uma terceira equipe também, que é o Sport, viu? O Sport já teria comunicado também ao Internacional quanto a essa situação. Aí, claro que nos bastidores se comenta que o Inter tem mais força política do que o próprio Sport para entrar com essa infração, com essa notícia de infração dentro dos tribunais, e por isso que o Inter está tentando, junto com o seu departamento jurídico, isso. O Dr. Giovanni Gazen está no Rio de Janeiro, junto com o corpo jurídico, para analisar essa situação e se entra de fato com a notícia de infração. Mas isso é desespero, É desespero total do Inter. Não, mas tem duas coisas aí. Duas coisas. Primeiro, o Internacional está no direito dele. Se há o equívoco, mas... Se o Inter tivesse ganho da Ponte Preta em casa... Peraí, o Felipe... Tu acha que estaria recorrendo? Deixa eu só completar. O Sport iria sozinho. Pois é. Me dá só um minutinho, vai lá, só completar. Beleza. É o seguinte, o Inter está no direito dele de fazer. O reflexo é que isso é uma exposição. Uma exposição e se escancara realmente que não se confia no time.
Porque não é só o time que é capaz de tirar o Internacional Exatamente. dessa situação. Agora, claro, se o cara está irregular, a questão é saber se de fato tá, não pode. Eu vou dizer no que eu acredito. Tá? Na realidade, acho sim que é um pavor nosso, Claro é uma que é última pavor. carta na manga que É um é desespero. fora do campo, né? É a questão do tapetão. Eu vou dizer no que Desespero. eu acredito na parte profissional que existe do Internacional, que é a empresa terceirizada do Daniel Cravo e do Rogério Pastel. Esses são bons. Não estou falando aqui, não estou fazendo crítica nenhuma à vice-presidência jurídica do Internacional. Que é fraca também. Eu acredito no Rogério Pastel e no Daniel Cravo. Se existe um pingo de fundamento nesse negócio, é neles que eu vou me basear. Outra coisa, o Internacional pode ser até vexame entrar na justiça, mas tem a obrigação, porque senão Claro. depois passa o tempo, É isso que eu a digo. torcida vai dizer, ué, mas se tinha possibilidade... E depois de- outra. Claro, E depois outra. E se entrar e vencer, se esquece isso. O pior é não vencer e cair, e tu nunca mais vai esquecer na vida. O Fluminense Porque não todo caiu. mundo que já foi pro tapetão já foi esquecido, entendeu? Ninguém lembra disso. O Fluminense não caiu por entrar na justiça e a Portuguesa tinha escalado um jogador irregular contra o Grêmio. Não, inclusive, mas no ali final foi da rodada. tudo armadinho, porque o Aquela Fluminense história ali teria ficou bem engavetado alguém. Então o Fluminense tinha convicção de que alguma coisa sairia errada. O Matheus tem mais informações, Davi. Fala aí, Matheus. O Eduardo Matos, nosso colega do site UOL, conversou com o diretor de registros da Confederação Brasileira de Futebol, o Reinaldo Busoni. Aspas para Busoni, tá? 0, não existe irregularidade. Isso é desespero do Inter nesta hora que está caindo porque nunca caiu. Até o Bahia tinha outro argumento de que era transferência internacional do Vitor Ramos e que por isso não poderia ser inscrito no Campeonato Baiano pelo prazo. Nada a ver com o brasileiro. Ele está no bid. Consultamos a FIFA, que já deu o parecer favorável à CBF de que essa transferência foi nacional. A questão é que o Bahia discutia por que o departamento de registro da CBF também estava sendo investigado. Mas somos nós que nos relacionamos com a FIFA, disse o Busoni, diretor de registros da Confederação Brasileira de Futebol. Mas o presidente Vitória teve a atitude correta no último jogo, né? Deu um pau no Marco Polo Del Nero. Vai esperar o quê agora da CBF? Pois é. Por isso que eu digo, não tem que falar, porque quando fala Aliás, dá problema. O Inter já estava reclamando da escalação daquele árbitro antes da partida. Antes da partida, o presidente Vitório Piffer procurou o Walter Feldman. Tá, tudo certo. Mas aí tem que ser homizinho antes, não depois. Não, mas olha só tem um Por detalhe. que não chutou o balde Eu antes? só quero, assim, ó, eu só quero lembrar, porque eu sou um cara que eu sempre cobro coerência, assim como o telespectador cobra a coerência das nossas posições. Eu só quero lembrar o seguinte, que antes do juiz errar no jogo contra o Corinthians, o Internacional tinha perdido 16 partidas no Campeonato Brasileiro. Então não é por causa do erro do árbitro no jogo contra o Corinthians. Errou? Acho que errou. Mas não é por isso que o Internacional vai ser rebaixado. Agora- Porque senão tu vai transferir a responsabilidade e eu vou chegar à conclusão que a direção do Internacional não tem culpa de nada. Bom, Pô, para se o aí. Vitória continuar com a mesma pontuação, a situação do Inter também continua ainda incômoda para o final de semana contra o Cruzeiro. O vice de administração do Inter, Alexandre Limeira, falou ao repórter Simon Bianchini sobre as questões que envolvem a segurança para o jogo de domingo. Tenho certeza do torcedor colorado, queremos todos no estádio Beira-Rio, Inter e Cruzeiro nesse final de semana. Estamos preparando todo o ambiente, como sempre, você está acostumado a comparecer ao Beira-Rio, pode levar sua esposa, pode levar sua família, sua criança. Já tivemos conversa, entendemos a situação que está o Departamento de Futebol nesse momento e fizemos reuniões com a Brigada Militar, com o Ministério Público, através da Promotoria do Torcedor, com a Polícia Civil, com a EPTC, com a nossa parceira Abril. Tivemos todos reunidos para prepararmos toda a operação de jogo de forma a receber todos os torcedores com conforto e com segurança. Tenho a certeza que todos os pontos foram avaliados, todos os pontos foram preparados e queremos sim a presença do torcedor. É muito importante a torcida estar junto com o clube nesse momento. O efetivo particular do clube e também da Brigada Militar será aumentado? Teremos sim um aumento do efetivo privados, teremos um aumento do efetivo público e também de estruturas patrimoniais que acabam dando um melhor ambiente, né, evitando qualquer insatisfação, alguma coisa que ultrapasse o limite de torcer, o limite de se manifestar. Queremos o torcedor lá, ele vai fazer a diferença, é importante a presença do público. Eu gosto muito do Limeira, gosto do trabalho dele, mas tomara que ele esteja certo. Eu ainda estou levando medo do que pode acontecer. Aliás, a chapa do Limeira que foi advertida por uso indevido da máquina pela Comissão Eleitoral do Internacional.
Até a informação que a gente estava lá está esquentando, então. Já esquentou. Já esquentou. A gente estava lá em Belo Horizonte, eu e o Daniel, e alguns colegas repórteres já tinham uma informação sobre possível confusão com torcidas organizadas. Estão prometendo a confusão para domingo. Então, tomara que o Internacional esteja cercado, já tem essa informação de quem quer fazer a confusão para prevenir. Porque, enfim, né? Algo pode acontecer. A chapa do Limeira que não é a chapa 1 da situação, é a chapa 7. Eu não me sinto à vontade de conclamar o torcedor aí, porque a gente sempre faz esse trabalho, né? Pô, vá ao estádio, o clube precisa. Mas esse jogo aí é de altíssimo risco. Jogo de altíssimo risco. Eu vou repetir o que eu falei aqui no último programa. O torcedor colorado tem que ir para torcer. Claro. Vai ser um jogo tenso. O Internacional tem que tentar fazer um gol nos primeiros 15, e mesmo se não fizer, a torcida vai ter que ser participativa, vai ter que estar ao lado do clube, vai ter que pacificar, não pode tensionar. Acho também que o Internacional vai tomar todos os cuidados no sentido de fazer com que a segurança, e parece que vai ter a Brigada Militar lá, né, para dar essa segurança, né? Também junto, além da segurança privada que tem contratada, vai ter a Brigada Militar. Mas também o vice de administração não pode dizer que reconhece no Palmeiras um crescimento depois de ter caído para a segunda divisão, né? Fica complicado. Não, eu estou chegando à conclusão, pelo que eu estou lendo também, que a melhor coisa que tem é ser rebaixado. Não, do jeito que falam, né? Não, mas olha, o rebaixamento é a melhor coisa que tem. Só se for para limpar tudo. Nesse final de semana, além de Internacional e Cruzeiro, também tem Band Motores. Final do nosso Donos da Bola, e eu quero colocar uma pergunta agora para nossa pauta. Renato Portaluppi merece a renovação de contrato? Eu, sinceramente, a informação é que o Grêmio esperou um pouquinho pelo jogo da quarta-feira. O próprio Renato pediu, né? Eu acho que, na minha opinião, já está resolvida a renovação. Já está até participando de possibilidade de contratar. O empresário dele, o Gelson Deburg, estava lá. Claro. Mas óbvio que o treinador vai pedir para esperar o campeonato, né? Uma coisa é a proposta com título, outra é sem título. Não, mas eu acho até que já só falta assinar. Acho que já entraram até no acordo verbal. E uma coisa, sabe quando a gente fala do Renato, ou do Figueroa, ou do Falcão, a gente tem que começar dizendo uma outra coisa. Renato, eu te amo, para acalmar o torcedor. Eu faria com o Renato um ano e olhe lá. Porque o Renato é um bom vivan. Eu gostaria de ser bom vivan igual ele, para não dizer que eu estou com ciúmes. O Renato também... Mas tu é um bom vivan também, Eu sou, mas é que... Eu ciúme não tenho, mas tem muito inveja. Tu não toma o chopinho que ele toma. Eu ciúme não tenho, mas tem uma inveja que Deus... Eu tenho que trabalhar que nem um desgraçado. Bom, mas aí é o seguinte... Mas lá no meio do caminho o Renato pode enjoar e o Grêmio pode enjoar dele. E eu disse isso em relação ao Abel, que todo mundo diz que é meu bruxo e tal, em 2007, quando vieram com a bobagem que ele tinha que fazer 2 anos de contrato. Mas técnico campeão tem que ficar, né, Rec? Não ficar sim, mas bem medidinho. Não, claro, o tempo, a questão... Olha, vamos fazer 6 meses, se ganhar título, dobra o salário. Acho que vai ser um ano. Vamos fazer. Agora, eu já ouvi falar em 3 temporadas. Não. Me tira os tubos. O Adalberto Praz, vice de futebol, acabou desmentindo isso aí. Não é verdade. Disse, ele pode ficar 3 anos, mas o Grêmio não vai propor os 3 anos. Não propôs a ninguém, né? Eu nem sei se o Adalberto Praz uma hora diz que fica, outra hora diz que sai. Vai ficar. Ele, o Dorico Roman, que não foram eleitos como vice-presidentes do Romildo, né? Mas vão ficar no futebol. O Adalberto não está Não está como vice-presidente. O Adalberto está, quem não está é o Não, o Praz é o Ico Romão, o outro que sobrou foi o Antônio Dutra Júnior. Não está no Conselho de Administração. O Conselho do Inter, tu não pode mais acumular função, viu? O Antônio Dutra Júnior não está e o Ico Romão também sobrou. O Ico Romão vai ter que se pedir desculpas de algumas coisas que ele escreveu em relação à imprensa, né? Porque se ele for cabeça de futebol e tal, não é assim. O Antônio Dutra Júnior criticava e... porque os caras acham que falam, que bem entendem, atingem as pessoas e fica por isso mesmo. Tem a volta, né? Não, mas agora o título vai deixar todo mundo light. Não, eu torço pro Grêmio. Tranquilo. Pro Grêmio, pro Inter, pelas instituições. Os homens passam, mesmo fazendo essas coisinhas. Tá faltando agora um minutinho, Daniel Oliveira. Um minutinho? Não, Beleza? Beleza. Voltamos agora, então, no final de semana com o REC, Donos da Bola especial de sábado. Um abraço a todos. Cobra vai fumar.